Bom, vamos falar um pouquinho hoje aqui de estruturação dos advogados, né? Um pouquinho de marketing jurídico. Tá? Deixa eu me apresentar, então, um pouquinho mais. Então, meu nome é Alexandre Mota, eu sou sócio da Enrise Consultoria em Marketing Jurídico e sou especialista em marketing jurídico. O que me faz um especialista em marketing jurídico? Minha formação é marketing, eu não sou advogado, deixar isso claro já desde o começo. E fui contratado muitos anos atrás para crescer um escritório, para estruturar um escritório. Entrei no escritório, ele tinha 9 pessoas, começamos a fazer um planejamento, começamos a operacionalizar esse crescimento planejado do escritório. Em aproximadamente 2 anos e meio, já tínhamos crescido de 9 para 60 pessoas, quadriplicamos o faturamento, de um jeito ético, lógico, a gente vai comentar aqui. Eles foram para um bairro nobre de São Paulo, onde estão até hoje. Então, nesse momento, eu fiquei 5 anos nesse escritório, eu saí do escritório para abrir em Enrise, a gente começou em 2002, então estamos há mais de 10 anos aí no mercado, ajudando o advogado a se estruturar da maneira correta. E é isso que a gente vai falar aqui, da imagem corporativa do escritório, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar de marketing jurídico, vamos dar um passo para trás e falar de marketing. O que o marketing vende? Tá? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria que vocês vissem essa imagem. O que essa imagem vende? Né? Tenho certeza que todo mundo criou uma imagem na cabeça, seja de liberdade, seja de tecnologia, mas cada um criou uma imagem na cabeça. Tá bom? Então, voltando à pergunta original, o que o marketing vende? Imagem e benefício. Pronto, acabou o curso de marketing de vocês. Marketing vende imagem e benefício. Benefício é o que vocês vão levar ao seu cliente, é o trabalho efetivo de vocês. O que a gente vai falar hoje aqui é a imagem corporativa do escritório. Tá bom? Voltando naquela imagem do carro. E se eu tivesse apresentado esta imagem para vocês? É ainda um carro inteiro, mas vocês criaram uma outra imagem na cabeça de vocês. Tá? E se eu ainda tivesse apresentado esta imagem? Até que a inspeção não separe. É uma outra visualização que vocês têm. Infelizmente, hoje, tem advogado que acha que é a primeira imagem, mas é esta imagem. Ele não percebe que ele está se vendendo dessa maneira, ele está achando que está naquela primeira imagem e ele está vendendo o escritório dele dessa maneira. A gente vai falar aqui vários pontos e vocês vão comparar com a realidade do escritório de vocês. Tá bom? Então vamos começar a falar de marketing versus advocacia. São mundos completamente diferentes. Eu que sou uma pessoa de marketing e fiquei inserido num contexto de advocacia, sei que são mundos completamente diferentes. Imagine você advogado dentro de uma agência de publicidade. Mundos completamente diferentes. Então, só que o problema é que tem muita gente que fala que marketing não existe dentro do escritório de advocacia. Não existe espaço para marketing dentro da advocacia. E existe, sim, e um campo muito grande para marketing dentro da advocacia. Isso que a gente vai falar. Então, às vezes, o que acontece? Eu vou numa reunião e eu cruzo com um advogado mais conservador, que fala justamente isso, que marketing não tem vez dentro da advocacia. E eu começo a pontuar ele falando que ele já faz marketing, sem perceber. Então, alguns advogados conservadores fazem os seguintes itens sem perceber que é marketing. Eles identificam tendências novas no direito, oferecem teses e soluções novas, desenvolve e mantém clientes, preocupa-se com o marketing pessoal, viabilizam parceiros em outras localidades, estabelece relações duradouras com o mercado. Tudo isso é marketing, seja marketing de relacionamento, enfim, cada uma dessas ações é marketing. Ele faz, não sabe que está fazendo marketing e ainda defende que o marketing não existe dentro da advocacia. Existe sim, e a gente vai provar isso aqui hoje, tá bom? O mercado fala marketing. Então, hoje eu tenho certeza que a palavra proibida, que é prospecção, que é captação de clientes, né, a gente sabe que existe, mas é proibido isso, a gente comentar, existe hoje, e eu tenho certeza que cada um que tem um escritório aí quer novos clientes, quer saber
como chegar em novos mercados, tá? Então, eu não vou falar de prospecção aqui, eu vou falar de estruturação, mas eu vou falar que o mercado fala marketing. Eu sempre brinco o seguinte, se você fosse a um outro país, você ia continuar falando português? Com certeza não, porque você quer ser entendido. E o mercado fala marketing. Esse empresário, essa pessoa física que você quer capturar, que você quer ter como cliente na sua carteira de clientes, ele fala marketing. Então, hoje, o juridiquês, eu não gosto muito dessa palavra, o juridiquês, mas o juridiquês hoje ele está caindo em desuso, não dentro do âmbito jurídico, mas na comunicação com o mercado. Por quê? Porque o empresário, a pessoa física, ele quer uma linguagem simplificada, uma linguagem que ele entenda. Por quê? Às vezes você cruza o escopo de empresário e pessoa física é muito diferenciado. Você pega desde uma pessoa que tem uma pós-graduação, que entende até o juridiquês, até um cara que tem a segunda série aí, que investiu numa ideia e tem as suas empresas. O cara não é muito estudado, mas ele tem as suas empresas e são empresas que você gostaria de ter na sua carteira de clientes. Você falar juridiquês com um cara desse, você vai assustar. Você deixa de falar marketing. É isso que a gente vai falar um pouquinho nessa estruturação, nessa comunicação com o mercado. Então eu queria ler, para a gente entrar agora de vez no marketing jurídico, uma definição feita aí pelo Francis Domingues, que eu acho que engloba muita coisa que é importante para o marketing. Tá? Eu queria ler com vocês. A finalidade básica do marketing é criar e oferecer valor. O marketing jurídico, em concreto, é a união entre o advogado e o mercado, ajudando o escritório a orientar melhor seus recursos e esforços, fazendo assim com que suas qualidades diferenciais sejam reconhecidas. O marketing é um processo de construção de marca e mercado, facilitando ao advogado a possibilidade de se fazer conhecer, diferenciar-se positivamente da concorrência e fortalecer sua imagem. A aplicação do marketing jurídico deve ter sempre como base a ética profissional e a excelência técnica do escritório, criando assim uma estratégia profissional de alinhamento com o mercado digna e eficaz. Então eu achei muito interessante essa definição que ele criou, porque fala de imagem, fala de competência técnica, fala de ética, tá? E isso é marketing jurídico, tá bom? O marketing jurídico não é sair vendendo o escritório, é fazer se conhecer no mercado, através de informação, através de uma ética toda própria, tá bom? Então vamos lá. Eu escrevi um tempo atrás, quem quiser entrar no meu site, está lá o artigo, chamado A Zona de Conforto dos Advogados. Simplesmente porque eu vejo um principal ponto, que às vezes a vontade de fazer é diferente do fazer. Então tem muito escritório que fala, né, começa o ano e fala assim, não, 2013 vai ser o ano do meu escritório, eu vou investir, eu vou me estruturar, eu vou conversar com o mercado, eu vou ter novos clientes, eu vou fazer e vou acontecer. Na prática, isso fica para trás. Né? Na hora que entra na rotina do trabalho dele, ele deixa esse marketing, ele deixa essa comunicação com o mercado para trás. Então, mais do que vontade, a gente precisa fazer, a gente precisa colocar em prática. A gente vai falar aqui de colocar as coisas no papel, as coisas em operação, tá bom? Então, vontade de fazer versus o fazer efetivo, nem que seja devagar, dentro do ritmo do escritório, é muito mais importante o fazer a passos lentos do que só a vontade de fazer, tá bom? Outra coisa que eu coloco no artigo é o tempo. Tem gente que levanta a bandeira do tempo. Não tenho tempo para implementar o marketing. Lógico, um pouco de tempo da sua rotina você vai ter que jogar para o marketing. Tá? A gente vai falar aqui de colocar as coisas no papel, de implementar, criar um plano de ação bem estruturado para marketing, mas um pouco de tempo você vai ter que dispensar para o marketing. Quando eu falo um pouco de tempo, eu estou falando de 1 hora semanal. Se você, como dono, como advogado, não consegue tirar 1 hora da sua semana para investir no marketing, investir em ações de marketing, alguma coisa está errada. Eu até coloco no artigo um advogado, um caso real, que ele falava que nunca tinha tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Quando você vai investigar um pouquinho mais a fundo, essa pessoa fazia 2 horas de almoço. Quer dizer, tudo bem, a gente tem que se alimentar, tem que descansar. Mas se você tem um propósito, você quer implementar um marketing no escritório, você pode almoçar em 1 hora e a outra hora você jogar para o marketing. Então, 1 hora dentro do que a gente vai conversar aqui hoje é suficiente para você implementar um marketing
Não com a rapidez total, mas com uma rapidez suficiente para implementar um projeto de marketing em 1 ano. Tá bom? Tem gente que também levanta a bandeira do custo. Não, marketing é muito caro, não dá para implementar marketing. Hoje no mercado existem fornecedores para qualquer tipo de escritório, de qualquer tamanho hoje. Então, se você está falando de agência de criação, de logotipo, de folder, de site, existe uma para escritórios pequenos. Ferramenta jurídica, existe uma para escritórios pequenos. Gráfica, existe uma. Então, hoje, a bandeira do custo também não é uma bandeira que impede o marketing. Você só precisa buscar um fornecedor adequado para o seu tamanho e o valor que você tem. Tá bom? É outra bandeira que a gente tirou nesse artigo. Todos os sócios têm que estar envolvidos. Isso eu comento como base principal. Eu já comecei trabalhos de consultoria em escritórios onde um sócio queria e o outro não queria. Pior coisa que pode acontecer. Os dois têm que estar envolvidos, os dois ou crescem ou destroem o escritório pela falta de compatibilidade. Todos os sócios têm que estar envolvidos. O passo do marketing, esse ano que a gente está falando de implementação do marketing, é com todo mundo no mesmo barco. Tá bom? E eu pontuo no final do artigo como é que começaram os grandes escritórios. Podem não ter começado minúsculos, mas também não começaram do jeito que estão hoje. E outra, eles já estão grandes. Né? A importância do marketing a gente vê aí. Eles já estão grandes. Se eles quisessem parar de investir em marketing, eles parariam e continuariam grandes. Pinheiro Neto, Demarest, eles continuariam grandes. Por que eles continuam investindo no marketing e têm o seu departamento de comunicação lá com X número de pessoas? Porque o marketing é importante para continuar mantendo a imagem corporativa do escritório. Tá bom? Então, o marketing, na minha visão, lógico que muito tendenciosa, é extremamente importante para a comunicação do escritório com o mercado. O escritório, tamanho não importa. Todo mundo me pergunta isso. Não, marketing é só para escritórios de grande porte. Não é. Não é. Marketing é para qualquer escritório. Comunicação com o mercado é para qualquer escritório. Né? O que é importante é o que a gente vai falar hoje aqui. A imagem corporativa. Como você se organiza e como você projeta a sua imagem perante o mercado. Isso é importante. A gente está vivendo numa era totalmente digital. Se o cara vai te investigar, ele vai no seu site. Né? O que é importante é ter o site e ter informações importantes dentro do site. Então, se você não tiver um site, você já fica um passo para trás da sua concorrência. Então, a imagem que você joga para o mercado, às vezes, é muito mais importante até do que o seu ponto físico. Não estou falando que o ponto físico não é importante, mas o ponto físico, hoje a gente tem uma gama de advogados que um está brigando com o outro ali pelo mercado. Então, o empresário, ele quer ser visitado, ele não visita mais. Então, às vezes, o ponto físico fica um pouquinho para trás do que a imagem corporativa que você cria e joga para o mercado. Tá bom? Vontade de crescer e humildade de fazer sua especialidade, eu sempre comento isso, aquela coisa da vontade de fazer, né? Vontade de fazer versus o fazer. E hoje, a palavra é especialidade, especialização. Tá? Então, quanto mais específico você puder ser, melhor para você, melhor para o seu escritório. O genérico hoje está ficando um pouquinho para trás. Tá? Então, quanto mais humildade aí de fazer sua especialidade, melhor. Abre-se um vão no escritório pequeno para maior criatividade empresarial. Quando eu falo criatividade empresarial, seria você ter uma ideia e implementar ela de uma maneira rápida. No escritório médio, grande, você tem várias barreiras, você tem que aprovar com um X número de pessoas. Num pequeno, você pode ter uma ideia, logicamente dentro da ética, e implementar ela de um dia para o outro. Lógico, depende de valores e tal, mas isso é palpável dentro do escritório. Então você pode ter a rapidez que um escritório grande não tem. Tá? Solução mágica não existe. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, o que eu faço para crescer o meu escritório? Uma pergunta super genérica. É a mesma coisa que você ir no médico e falar assim, o que eu preciso fazer para curar da minha doença? Ou seja, você não fez uma análise, você não fez um plano de ação, você não fez nada. Simplesmente as pessoas querem uma solução mágica para crescer o escritório. Não existe uma solução mágica. Existem planos de ação customizados para cada um. Mesmo porque cada um de vocês tem um ponto forte, tem um ponto fraco, tem objetivos diferentes. Tá? Então, não existe um plano
de marketing, pelo menos, que seja igual para cada escritório. Tem muita gente que erra aí. Ele vê um concorrente ou um parceiro, enfim, fazendo uma ação de marketing, vai lá, copia, o cara deu certo. Ele vai lá, copia exatamente aquilo lá e não dá certo para ele. Por quê? Porque ele não tem as mesmas características. É a mesma coisa que um médico dá a mesma receita para todo mundo que aparecer no consultório dele. Alguém vai sair prejudicado ali. Tá bom? Então vamos falar, já que a gente está falando de imagem, vamos falar de marcas. O que essas marcas transmitem para vocês? Novamente, cada um de vocês teve aí uma imagem corporativa criada na cabeça, tá? E aí sempre tem alguém que fala assim, mas esses aí não são marcas jurídicas, né? Então tá bom, então vamos falar de marcas jurídicas. Novamente, cada um de vocês criou uma imagem corporativa na cabeça de vocês. A ideia é que vocês percebem essa imagem não porque vocês descobriram a imagem, porque esses escritórios estão jogando a imagem para vocês. Vocês estão captando o que eles estão querendo que vocês captem. Tá bom? É isso que a gente quer criar. A gente quer criar a imagem de cada escritório aqui presente hoje. Então, a marca jurídica estruturada é o que a gente está tentando buscar hoje aqui nessa palestra. Ela tem 3 estágios. Construir a aceitação, a familiaridade, criar estima e credibilidade. Ou seja, o público deve ter preferência pela marca, identificar-se com ela a ponto de criar associações positivas. E 3, criar clientes fidelizados. Tá? Esses são os 3 estágios de uma marca jurídica estruturada. Mais do que identificar o advogado do escritório, a marca deve gerar a percepção de garantia de qualidade. Lógico, a gente nunca pode prometer vitórias e tal, mas garantia de qualidade de trabalho, independente de vitória ou não, a gente pode garantir e a gente deve garantir. Fica à vontade. Um exemplo da Nestlé. A Nestlé desde 1935 está no mercado. Antigamente, as empresas que compravam produto lá fora distribuíam. Hoje é uma própria. Agora, quantos anos que lá Nestlé está na marca? Então, porque Nestlé é bom. Eu trabalhei na Nestlé, eu posso falar. Perfeito. Porque a imagem realmente está bom. Exato, Então, exato. E o pessoal continua ainda investindo na imagem, né? Na marca. É isso que a gente quer criar. Você fala Nestlé, você fala produto bom. A gente quer falar de um escritório, lógico que devido às proporções, né? Mas a gente quer falar o nome do escritório e que as pessoas percebam a qualidade de trabalho. Tá bom? Alexandre, só um minuto aqui. Eu vou pedir então para o microfone, trazer um microfone aqui na frente, porque a gente tinha combinado que as perguntas iam só no final, eu acabei não avisando, mas se alguém tiver alguma interferência aí, julgue produtiva, para falar no microfone para todos ouvirem e para sair na gravação também. Perfeito. Tá? E eu acabo esse slide falando quem que ganha numa concorrência, o estruturado, com a marca definida ou não estruturado. Vamos lembrar que a gente está hoje num mercado extremamente competitivo em termos de escritórios de advocacia. Tá? Muito advogado para pouco cliente. Vamos falar um pouquinho aqui de maus exemplos hoje na advocacia. Então nós temos o advogado, o Dr. Ferreira, que limpa seu nome em 30 minutos. Quer dizer, obrigado. Quer dizer, o cara pagou um anúncio, gastou dinheiro para jogar a sua imagem da maneira errada. Quer dizer, o fast food da advocacia, né? Ele pagou para ser visto da maneira errada. Simplesmente porque ele não entendeu o que o mercado está precisando hoje. As placas, né? Muita placa aqui, principalmente aqui no centro, né? Então, também, o código de ética é muito claro nisso. Fala que não pode. Não pode, e além disso, você vai ser visto da maneira errada. Tá bom? Bom, esse eu não preciso nem comentar, né? Que imagem que esse cara passou, né? Não preciso nem comentar aí. O ônibus, né? Uma espécie de outdoor. Então, o pessoal também gastou para ser visto de uma maneira errada, tá?
Assessoria jurídica, como se as pessoas que estivessem dirigindo fossem anotar o telefone e vou ligar nesse cara, porque ele apareceu no ônibus. Né? Não faz muito sentido. Assessoria jurídica e imobiliária, quer dizer, juntar duas profissões, também, código de ética está bem claro, falando que não pode juntar. Então o cara criou uma placa aí, colocou no seu escritório e não pode, tá bom? Não sei se tem alguém aí da dano moral à advocacia. Outra coisa que não pode. O código é muito claro. O nome do escritório é o nome dos sócios. Tá? A gente não pode criar o nome do escritório em função de uma ação. Tá? Então não pode existir a dano moral à advocacia. Espero que não tenha ninguém daqui. Aqui um exemplo de marketing muito ruim, né? Quer dizer, o cara aproveitando uma tragédia para vender o serviço. O cara pagou também para aparecer no jornal e está sendo visto como urubu, advogado urubu, porque em cima da tragédia o cara foi fazer o marketing dele. Bom, também uma visualização completamente errada. Não sei se dá para ler ali no fundo, a doutora Maria, advocacia criminalista. Então, quer dizer, no meio da feira ela se promoveu. Né? Então, você compra um pastel e sai como advogada também. Também, completamente errada a visualização. Tá? Quem já foi no escritório de Jesus? Quer dizer, o cara aproveitou que o nome dele é alguma coisa Jesus e tem até o slogan, né? Jesus é o melhor advogado. Não deve perder nenhuma. Né? Quer dizer, o cara misturou aí religião com advocacia, aproveitou que o nome dele era Jesus, também gastou para fazer a placa. Completamente errada a visualização. Tá? Isso, na verdade, tem muita gente rindo aqui. A gente não quer ser motivo de risada no nosso escritório. Né? A gente quer ser visto como um escritório sério, focado, e não uma coisa engraçada. Né? Não sei se dá para ler aí, mas a primeira linha fala, a segunda linha fala que mulheres têm desconto de 30%. Não sei por quê, né? Então mulheres têm desconto de 30%. Pode parecer que é um erro, mas não é. Ele fez um anúncio, pagou e terminou falando que ele também faz salgadinho, doce e torta. Né? Então, já que eu vou anunciar, eu vou gastar, vou falar da advocacia, mas também vou aproveitar e falar que eu faço bolo. Né? Nada mais justo, advogado do bolo. Quer dizer, qual é a linha de raciocínio de uma pessoa dessa, ninguém sabe. Tá? Então, outro exemplo muito ruim aí de visualização que as pessoas tentam passar para o mercado. Só falando um detalhe, o rapaz colocou aqui a balancinha. Né? Hoje, no mercado moderno, escritórios que estão associados a balancinha, martelinho, a justiça cega, né, a Temis, eles estão sendo vistos como ultrapassados. Tá? Escritório dos anos 70. Tá? Então, se vocês forem criar uma imagem corporativa, desvinculem a imagem da balancinha, da martelinha. Porque isso é o comum. Tá? A gente quer ser um pouquinho além. Tá? Não quer ser visto da maneira errada. Tá? Vamos lá, então tá. Então, se você chegou até aqui e falou assim, legal, vamos implementar um marketing. Como é que eu faço? Então, vamos colocar no papel. A importância do marketing é colocar as coisas no papel. Isso, colocar no papel, daqui a pouco a gente vai falar o que colocar, mas colocar no papel é espinha dorsal de uma atuação de marketing no escritório. Ele serve até para você balizar a evolução do trabalho de marketing. Tá? Ele estrutura ponto a ponto o que o escritório precisa fazer. Ponto central de acompanhamento e entendimento da evolução de marketing do escritório. Então, um plano colocado no papel hoje e visto daqui a um ano, você pode ver, conseguir evoluir este ponto. Tá? E ver o que está faltando. Então, é importante colocar tudo no papel. Um plano desse deve ter, na minha visão, ações imediatas, curto, médio e longo prazo. Sendo que esse longo prazo não é tão longo assim. Né? A gente está falando de 6 a 8 meses para a implementação de um plano de marketing.
A gente falou da maturação do marketing, 1 ano, né? Daqui a pouco a gente vai reforçar isso. Mas você implementar um plano com todas as ferramentas hoje de marketing possível, em 6 a 8 meses você consegue implementar. Tá? Então, se você chegou à conclusão, vou colocar no papel. Agora, a segunda pergunta é, o que eu coloco no papel? Então, vamos ver alguns pontos que vocês deveriam analisar para chegar a esse plano, mesmo que amador, mas um plano colocado no papel de marketing. Primeiro ponto, os objetivos. Então, o que eu quero? Todos os sócios estão de acordo? Aquilo lá que eu falei, todos os sócios têm que estar no mesmo barco. Não adianta começar um planejamento com cabeças divididas aí. Qual que é o meu budget? Qual que é o valor que eu tenho hoje no bolso para investir no marketing? Não é porque eu coloquei no papel que eu preciso de site, folder, X, Y, Z, que eu tenho dinheiro para isso. Então, vamos ser realistas, vamos colocar no papel quanto que a gente tem hoje para dispensar. Tá? Veja, eu não tô, esse prazo que eu falei, 6 a 8 meses, 1 ano, é um prazo acelerado. Você não precisa implementar acelerado, você pode implementar no seu passo, que demore 5 anos para você implementar um plano de marketing, mas que seja realista, com um budget real, valores reais. Posicionamento. Que áreas que eu trabalho bem? Bom, primeiro, que áreas que eu trabalho? Dessas áreas, que áreas que eu trabalho bem? Qual que é o meu diferencial? Diferencial hoje no mercado é uma palavra muito forte. Gente, quando às vezes eu pergunto para alguns escritórios, qual que é o seu diferencial? O cara fala assim, não, nós temos rapidez, nós estudamos bastante, nós fazemos o trabalho direito. Gente, isso não é diferencial, isso é obrigação do escritório. Tá? Diferencial é o além, é o que hoje as pessoas têm maneira de falar que diferencial é o básico, como se ninguém fizesse, como se ninguém falasse que é rápido, que atua bem, que estuda, isso é o básico. Diferencial é o além, tá? Como você se sobressai dessa multidão de advogados que hoje está trabalhando, tá bom? Histórico. Quais e quantos clientes ativos eu tenho? Quais e quantos clientes inativos eu tenho? Hoje você precisa saber isso, né? Isso é uma análise básica do seu escritório. Quantos clientes que estão trabalhando comigo, quantos que eu já trabalhei, já acabou, né, a ação dele, mas eu tenho ali como inativo, me conhece, né? Destes, quais são clientes A, B e C? Sendo que o A é aquele cliente que traz um valor interessante e dá pouca dor de cabeça. Lógico, o cliente ideal. O B, que está nivelado esses 2 itens, e o C, que teoricamente a gente deveria dispensar. Por que eu digo teoricamente? Porque ele traz muita dor de cabeça e pouco dinheiro, mas que às vezes a gente não pode dispensar hoje. Então vamos evoluir o marketing para ter mais clientes A e B, para depois dispensar o C. Mas a análise de hoje, o raio-x de hoje do escritório é importante. Tá? Estrutura. Minha telefonia está apta. Né? Então, hoje, a gente não pode ir com um projeto de marketing, sendo que telefonia, às vezes, né, não tem telefone, o telefone não dá linha e tal. Computadores é a mesma coisa, minha informática está apta. Né? A gente não tem escritório que tem rodízio de computador. Ah, você usa na parte da manhã, eu uso na parte da tarde. Não dá. Para uma realidade moderna de marketing, isso não existe. A gente precisa, cada um, ter o seu computador, com os programas, possivelmente os programas que a gente precisa estar instalados. Tá bom? Como é que eu faço atendimento telefônico? Né? Como é que eu atendo o telefone? Ou o sócio, ou a pessoa de atendimento, enfim, o que ela fala? Tem muito escritório que você liga, a pessoa fala alô. Né? Tá errado. Veja que para você implementar um manual de atendimento telefônico, só custa você colocar no papel. Olha, recepcionista, se acontecer esta situação, você vai fazer isso. Se acontecer esta situação, você vai fazer isso. Tá? Colocar no papel situações reais e qual que é a resposta oficial do escritório. Tá? Mas o atendimento correto é o nome do escritório, bom dia e o nome da pessoa. Tá? Tem até uma situação engraçada, isso é uma situação real, que a pessoa, o sócio ficou namorando aquela empresa, o dono da empresa era uma pessoa super chata, super rígida e tal. Ele ficou 1 ano namorando e fazia reuniões e tal, até que ganhou a conta, virou cliente e tal.
No primeiro dia que esse cara ligou, esse empresário ligou para o escritório, a recepcionista, que não tinha sido treinada em nada, falou assim, ele está no banheiro. Quer dizer, já estragou ali. Não feliz em falar isso, falou assim, e ele levou o jornal, então vai demorar. Quer dizer, estragou completamente a imagem que o cara 1 ano ficou batalhando ali. Simplesmente porque esse cara não chegou para ela e falou assim, olha, se acontecer isso, você vai falar isso, se acontecer isso. Se eu estiver no banheiro, você vai falar isso. Fala que eu estou em reunião externa, fala que eu estou em reunião interna, qualquer coisa. Menos que eu estou no banheiro. E na cabeça dela, ela fez um atendimento perfeito. Simplesmente ela não foi guiada da maneira correta. Tá bom? Isso não custa nada para o escritório. Né? Às vezes as pessoas confundem marketing com custo. Isso não custa nada. É uma organização interna. Tá? Tem a ferramenta jurídica atualizada? Então, a ferramenta jurídica é aquela ferramenta, tem Temis, tem Integra, tem CPPRO, é aquela ferramenta de andamento processual, né, de acompanhamento processual. Hoje tem muito escritório que está ainda na pasta. O mercado está evoluindo, o mercado já está na digitalização. Se o escritório não tem nenhuma ferramenta de acompanhamento para centralizar tanto dado de cliente, quanto contato de cliente, quanto andamento processual, o escritório está um pouquinho para trás do que o mercado está evoluindo. Tá bom? Comunicação. Meu site fala com meus clientes. Então, já adiantando um pouquinho o que a gente ia falar lá na frente, o site tem que falar com o cliente, tanto o cliente ativo quanto o cliente potencial. Tem muita gente, você pode entrar em vários sites, o escritório está falando com o sócio, ou com o advogado que trabalha no próprio escritório, ou com outros advogados. Se eu sou o seu cliente, né, eu quero saber notícias, vamos dizer, notícias, a partir de notícias do site. Eu quero saber notícias da minha área, não da área jurídica. Eu não sou advogado, eu quero saber da área. Se eu sou uma transportadora, eu quero entrar lá e ver artigos voltados para transporte, notícias de transporte. Eu quero saber coisas da minha área. Então, o site tem que falar com o cliente e não com o advogado. Tá? Isso é um erro que eu vejo toda hora. O site falando com o próprio advogado. Tá? Não, vamos falar com o mercado no geral. Meu folder é adequado? Hoje tem gente que fala o seguinte, não tenho folder, não quero ter folder, o folder impresso eu vou sair da reunião, o cara vai jogar no lixo. Tudo bem, provavelmente o cara vai jogar no lixo. Só que você não entregar hoje um folder impresso numa reunião prospectiva é uma gafe empresarial. Do mesmo jeito que você não entregar um cartão, também é uma gafe. Tá? Então, faça um folder simples para preencher, né? Para preencher mesmo aquela necessidade de entregar um folder. Tá? E hoje, lembrando da concorrência super acirrada, você não quer ser o único, sei lá, dos 3, 4 escritórios que está prospectando aquele cliente e deixou de entregar o folder. Tá? Os outros 3 entregaram. São todos iguais, os 4 são iguais. Os 3 entregaram, você deixou de entregar. Você está um passo para trás. Porque o cara não tem comparação, ele viu que 3 entregaram e você não entregou. Tá? Então, depois a gente vai falar dos 5 pontos essenciais de comunicação. Folder e site são 2 deles. Tá bom? Como é que eu uso o meu cartão? O cartão, para o advogado, deveria vir colado ao corpo. Não pode ter um escritório ou um advogado que ande sem cartão. Né? E sempre tem aquela coisa, aquela desculpa do meu cartão está na gráfica, meu cartão não cola mais. Tá? Todo mundo sabe que o cara não tem cartão. Tá? Essa é a realidade hoje. Então, cartão, que é uma coisa relativamente barata, todo mundo tem que ter. Tá bom? Minha newsletter é enviada mensalmente? Então, o que é newsletter? Depois a gente vai ter um ponto aqui só falando de newsletter com exemplos e os 6 itens que deveriam ir numa newsletter. Mas newsletter é aquela comunicação personalizada do escritório que a gente dispara uma vez por mês. Uma vez por mês eu estou comentando que é um prazo interessante. Tá? Então, todo mês você está sendo lembrado pelo seu mailing completo. Se eu sou o cara, vamos continuar dentro do exemplo do transporte, eu sou o cara de transportes e eu estou recebendo lá uma vez por mês a sua newsletter, primeiro, eu estou lembrando da sua marca todo mês. Segundo, eu estou vendo que você é um cara focado na minha área, porque você está trazendo informação focada no transporte. Tá bom? Isso cria a imagem corporativa de você ao longo do tempo.
Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar mais de newsletter. Atuação interna. Existe um manual interno, as regras do escritório colocadas no papel? É outro ponto que não precisa gastar nada para ter. Né? Você como sócio, você como advogado, você sabe o que você gostaria de ter dentro do seu escritório. Só falta colocar no papel. Tá? Regras do escritório. Clima de interação é preservado? Então, é importante a gente pensar no endomarketing, o clima interno do escritório. Interação, quando eu falo interação, são coisas pequenas às vezes. Um aniversário que é comemorado dentro do escritório, um happy hour que é feito, a festa de final de ano, a comemoração do aniversário do escritório ou dos sócios, enfim. Importante essa interação interna. Tá? Timesheet é usado? Timesheet, em algumas ferramentas jurídicas existe, né? A ferramenta timesheet, você só precisa implementar. Mas você consegue fazer uma gestão de contratos hoje, de valores, sem ter um timesheet. Aquilo que a gente falou, cliente A, B e C, você só consegue entender melhor isso quando você sabe o timesheet. Ou seja, olha, eu gastei com esse cara, neste mês, 70 horas. Quanto esse cara está me trazendo de valor? Ah, X, putz, não vale a pena trabalhar por esse valor. Eu estou trabalhando muito mais do que eu estou ganhando. Então, esta análise de timesheet, quanto tempo eu gasto com cada um dos meus clientes, é importante, tanto para entender o escritório, quanto para saber fazer uma gestão de contratos interno. Tá? Justamente para saber quem é A, quem é B, quem é C. Tá? E atuação externa. Né? Hoje a gente não vai falar de prospecção aqui, mas essas são algumas ferramentas. Né? Dou palestras. Palestra hoje é uma ferramenta muito forte. Tá? Lógico, você tem que trabalhar ela da maneira correta. Qual que é a maneira correta? É fazer o pré-palestra, ou seja, aonde te colocar que vai trazer um resultado efetivo, aonde que está o meu cliente prospectivo, onde que eu vou estar na frente desse cara para dar a palestra. Tá? A palestra em si, né, a segunda etapa é a palestra, nivelada com o que o mercado está esperando, com PowerPoint, com apresentação e tal, e o pós-palestra. O pós-palestra é muito mais importante que a palestra em si, porque é você entrar em contato com cada uma daquelas pessoas que te viram. Tá? Porque às vezes a pessoa gostou de você, mas ela não vai atrás. A sua função do escritório, é entrar em contato com cada uma delas. Tá bom? Então a gente não vai... no meu livro eu até explico melhor, mas hoje a gente não vai se aprofundar nessa parte de prospecção, só estou dando umas pinceladas aqui. Escrevo artigos. Artigo nada mais é do que a opinião do advogado em cima de qualquer fato. Tá? Um advogado que fala assim, não sei escrever artigo, você pode não saber o formato, mas você não ter opinião em cima de alguma coisa que esteja acontecendo, isso, para mim, para um advogado, que deveria ser o cara que mais opina, é imprescindível. Tá? Então, cada coisa que sai no mercado hoje, você deveria ter uma opinião. Se você colocar isso no papel e distribuir para o mercado, isso é seu artigo. Você acaba sendo visualizado como um cara que está opinando no mercado. Saiu a PEC das empregadas. Minha opinião é essa. Formaliza, coloca no papel. Ao longo dos anos, você vai desenvolver o seu estilo de escrever. Tá? Então, é importante ter uma rotina de artigos. Se você está em 5, 6 no escritório, faça uma rotina. Esse mês você escreve, outro mês sou eu, depois você, depois volta, para todo mês o escritório gerar um artigo de conteúdo para desenvolver isso no mercado. Tá? Você distribui para mídia, rede social, na newsletter, no site, você coloca esse artigo numa série de locais que vai começar a te destacar do mercado. O opinativo do não opinativo. O não opinativo tem um monte, você tem que ser opinativo. Desenvolver parcerias. Então aqui eu não estou falando do correspondente, tá? Estou falando de parceiro. Correspondente é aquele cara que está lá numa outra localidade, que pode tocar o seu processo, né? Te ajudar ali naquela localidade, para você não gastar muito. Eu estou falando de parceiro, sei lá, um contador que tenha uma listagem de clientes, que você possa entrar em contato com esse cara e acertar X valores, e esse cara indicar a carteira dele para vocês. Tá? Isso que eu chamo de parceria. Então, eu já desenvolvi parcerias. Você não precisa desenvolver uma parceria, você pode desenvolver um monte de parcerias. Tá? Tem um monte de gente com carteiras de clientes
que gostaria de ganhar um pouquinho mais com a própria carteira. Então, se eu indicar e fechar um contrato, volta um valor para mim. Tá? Parcerias. Então, esses são todos os pontos que você deveria analisar para colocar no papel. Tá? Se você fizer essa análise, só com esses pontos, você já tem uma diretriz de marketing do que fazer e do que não fazer. Tá? Então, vamos lá. Etapas do plano. Na minha visão, estruturação, prospecção e potencialização. Sendo que a estruturação é a organização do escritório, é a imagem corporativa, isso que a gente está falando, site, folder, newsletter, manual de atendimento telefônico, ferramenta jurídica, é arrumar a casa. Tá? Primeira etapa, estruturação. Prospecção, vocês sabem aí, por causa do código de ética, a gente não tem milhões de caminhos, mas existem alguns caminhos, palestras, artigos, networking, parceria, enfim, cada escritório tem um caminho aí. Colocar no papel isso também. E a potencialização, que eu considero o crescimento ordenado do escritório, né? Que vai, sei lá, escritórios a partir de 15 pessoas, plano de carreira, manual de conduta interna, plano de fidelização para clientes ativos, redes sociais, rotina de artigos que a gente estava falando. Então, é o crescimento ordenado do escritório. Tá? Isso eu chamo de linha situacional, esses 3 pontos. Quem quiser... este é meu e-mail, tá? No final eu também vou recolocar, mas este é meu e-mail. Quem quiser, até para dar um início aí nesse plano de escrito, quem me passar um e-mail, eu passo esse arquivo de apresentação e passo também um pré-questionário para análise prévia. Lógico, é um questionário super superficial, tá? Mas a ideia é fazer uma análise superficial, falar em que etapa do plano vocês estão, para começar um plano mais organizado, tá bom? Quem quiser, fica aí, depois no final eu vou recolocar meu e-mail. Então, a linha situacional, só para a gente visualizar, é um crescimento, né? Então, o crescimento do marketing está nesse sentido. E agora entra um ponto, o advogado versus o foco de comunicação. Por quê? Em toda a consultoria que eu faço, e todo escritório, na minha visão, deveria ter uma pessoa de comunicação dentro do escritório. Por quê? Porque a gente vai criar o plano, e lógico, eu falei que a gente pode implementar esse plano no ritmo do escritório. Dá para ser implementado. Mas lógico, se você tiver uma pessoa de comunicação dentro do escritório para tocar todas essas ações, você consegue uma efetividade muito maior. Imagine você, a gente deu o exemplo da palestra aqui, quem faria o pré-palestra, buscar essas associações, buscar esses contatos, é essa pessoa. Então, imagina uma pessoa gerando ações para você, onde você só iria vender o escritório. Seja reuniões, seja palestras, seja os contatos com os parceiros, enfim. A função dessa pessoa é gerar ações de marketing para o escritório. Tá? Então, quem põe em prática? A OAB permite um departamento de comunicação, tá? Não vamos falar de marketing, né? A gente fala muito marketing, mas departamento de comunicação é permitido. Então, na minha visão, o que é um foco de marketing? Profissional da área de comunicação, não do direito, com conhecimento em ferramentas atuais de interação mercadológica. O estagiário de marketing é mais do que suficiente para você implementar um plano, rotinizar esse plano e manter essa rotina para todo sempre. Tá? Que nem eu sempre comento, o advogado tem tempo reduzido para assumir com efetividade outra área a não ser a do advogado. Advogado é para advogar. Então, meu foco é que cada um dos escritórios tenha uma pessoa de comunicação. Tá? Prazos. A gente já falou aqui, comprometimento de no mínimo 1 ano. Então, o escritório tem uma decisão. Aplica 1 ano da vida do escritório para crescer ou continua na mesma. Eu sempre falo que bater na mesma tecla do piano sempre vai dar a mesma nota. E a gente tem 2 caminhos. Ou investe em estrutura imediatamente, ou poupa durante um tempo para investir e ter retorno de 1 ano. Então, às vezes, o escritório poupa mesmo, investe no marketing, se estrutura, matura o seu marketing 1 ano, e a partir de 1 ano, se implementado da maneira correta, você começa a ter volta desse plano de marketing. Você começa a ter contratos novos clientes, essa é a verdade. E às vezes você paga o projeto inteiro com alguns contratos que você acaba fechando. Indicação acaba.
Eu escrevi um outro artigo chamado Indicação, um dia ela acaba. Também está no meu site, quem quiser ver. Por quê? Porque muita gente falava assim para mim, olha, eu não vou implementar o marketing, eu vou continuar com o meu plano de marketing, que é a indicação. Isso, na verdade, não é estratégia, né? Eu até coloco aqui, ó. Indicação é tática e não estratégia. Tá? Estratégia é uma coisa maior. Então, se você pensar bem, indicação está aqui e marketing está aqui. Marketing, por melhor que seja feito, nunca vai bater indicação. Ponto final. Só que indicação, fisicamente, ela vai acabar minguando uma hora. Então, qual que é uma estratégia boa? Você continua com a sua indicação e, paralelamente, você estrutura o seu marketing. Quando a indicação acabar, você está com o seu marketing ativo e gerando ações para o escritório. Tá? Que nem eu comentei um tempinho atrás, os grandes não param de investir em comunicação com o mercado. Por quê? Porque isso gera constantemente ações de marketing e contato com novos clientes, novos negócios. Não esperar apertar a situação. Muita gente, isso acontece direto comigo. Eu faço reunião com um cara, 1 ano, 2 anos depois o cara entra em contato comigo. Ó, Alexandre, eu estava com uma indicação boa e foi minguando e a gente vai fazer o projeto de marketing, só que é o seguinte, daqui a 2 meses eu preciso de cliente novo, senão eu fecho as portas. Aí eu não tenho o que fazer, porque solução mágica não existe, que nem eu falei anteriormente. Não dá para você implementar um marketing efetivo em 2 meses. Você não consegue. Quem falar que consegue está mentindo para vocês. Então, essa pessoa deveria ter se antecipado e ter implementado um marketing de uma maneira correta 1 ano atrás, antes de fechar as portas, que infelizmente acontece algumas vezes. Tá? E a indicação negativa, a gente esquece disso, né? Tem muita gente que confunde a morosidade da justiça com a morosidade do advogado. Ele acha que o advogado não está fazendo nada, mas é a justiça, a coisa está rodando, você está fazendo a sua parte. Mas ele fala, não, esse cara aí faz 1 ano que ele não está fazendo nada, nada acontece. Não é você. Só que ele acaba te criando essa... Oi? Quem falou? Pois é. Então, o que acontece? A pessoa faz uma indicação negativa. Ela falou assim, aquele advogado ali, ele atrasa demais as coisas. E não é verdade. Tá? Então a gente esquece da indicação negativa, que a gente nem fica sabendo. Então vamos lá. Aqui a gente vai comentar todas as ferramentas da etapa de estruturação. Tá? Algumas a gente já comentou aqui, a gente vai reforçar agora. Então, primeira coisa, logotipia. Tem gente que faz o seguinte... escreve o nome do escritório no Word, né, coloca uma fonte legal lá e fala, esse aqui é meu logotipo. Sem problema algum, é o seu logotipo e tal. Só que às vezes o escritório tem 5, 10 anos de estrada. Tá? E a gente está se comparando com o cara que acabou de sair da faculdade. Porque o cara que acabou de sair da faculdade, ele também pode colocar no Word e criar o mesmo logotipo que você. Você, com 10 anos de estrada, deveria já ter investido na sua imagem corporativa, na sua logotipia, na sua marca, visualmente mais acessível. Tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos de logotipia, mas é importante entender que uma logotipia bem feita é uma logotipia comprada e não feita em casa, vamos dizer, caseira. Então, exemplos de logotipia sem ícones. Então, você veja que, mesmo sem ícones, esses caras criaram uma logotipia que remete a algum tipo de visualização correta. Então, seja por cor, seja por faixinha, seja por linhas, mas eles criaram uma logotipia diferenciada, mesmo sem ícones. Tá? Logotipia com ícones. Então aí, né, geralmente o pessoal usa como ícone as iniciais do escritório. Né? Então, tem vários exemplos aí. Ao longo dos anos, com o mercado conhecendo cada vez mais este logotipo, você acaba usando só o ícone muitas vezes, porque é reconhecido no mercado como ícone do seu logotipo. Tá? Mais alguns exemplos aqui, todos com ícones. Você veja que esse último, até o advogado solo está usando, está investindo na sua marca.
Então, Ivan Souza Dantas é advogado solo, mas ele criou a imagem corporativa dele. Tá? Então, logotipia, lógico, a logotipia ele vai desaguar em todos os materiais. Cartão, papel carta, né, pasta, envelope. Então, tudo isso vai, na verdade, é um efeito dominó, né? Criou o logotipo e vai para todos os materiais. Folder impresso e o digital. Então, a gente já falou do folder impresso, da necessidade de ter o folder impresso, tá? Veja que a gente sempre pensa na reunião presencial. Eu falei da reunião, de entregar um folder impresso numa reunião. É importante. Mas vamos pensar também em outras ferramentas, como a palestra que a gente falou. Né? Para cada pessoa deveria ter um folder. Né? Uma reunião, numa palestra prospectiva. Tá bom? Então, a necessidade do folder impresso. E o digital é a versão digital que você vai enviar para pessoas que não conhecem ainda o escritório. Tá? Mesmo conteúdo, só formatado para ser digital. O que deve ter um folder? Muito simples. Quem somos, área de atuação, diferencial e contatos. Simples, sem ficar falando da história e parceiro, não precisa, sócios, não precisa. Isso é mais do que suficiente para você falar do escritório, criar a imagem que a gente quer e fazer um material barato. Tá? Quanto mais conteúdo, mais caro vai sair o material para você. Site. Comentamos aqui do site, da necessidade de ter um... Bom, a necessidade de ter o site é essencial. Agora, dele ser focado para o seu mercado e não para o advogado interno. O que pode ter num site? Eu vou comentar todas as áreas que podem ter num site aqui e vocês vão falar as que se encaixam. Tá? Histórico. Lembrando uma coisa, gente. Histórico é para quem tem história. Tá? Não confundir com quem some. Então, o histórico tinha um avô que passou para o pai, que passou para o filho. Isso é um histórico. Tá? Não confundir com quem somos, que é o segundo item. Áreas de atuação, lógico. Filiais e correspondentes, se a gente tiver, não vamos enganar o mercado falando que é filial, sendo que é correspondente. Vamos deixar bem esquematizado isso. Equipe, né? Falando com um mini currículo de todas as pessoas. Artigos, que a gente comentou, tem que ter uma área destinada. Essa é uma seção artigos que é essencial, que deveria ter no site. Tá? Informe a newsletter, então a gente já falou, tem que ter um espaço no seu site para a pessoa se cadastrar e receber a newsletter. E pode também ter um espaço no site para as pessoas verem as newsletters anteriores. Tá? É uma evolução da sua newsletter. Notícias, lembrando que notícias necessariamente devem ir na capa do site. Você tem uma seção de notícias no site, ninguém vai entrar num site de advogado para ler notícias. Se eu quiser ler notícias, eu vou no Terra, vou no UOL, qualquer coisa, menos no escritório de advocacia. Agora, se eu entrei no site e está lá rodando na capa do site alguma notícia interessante, eu posso clicar. Tá? Então não tenha uma seção de notícias escondida. Se for colocar, coloca na capa. E a parte de imprensa e pressa eletrônica. Essa é outra área essencial para o site. Por quê? Tudo isso que a gente falou de artigos, de colocar na mídia e tal. Se eu sou empresário, eu estou investigando o seu site e eu vejo que tem uma parte de clipping, né? Às vezes as pessoas chamam de clipping, ou imprensa. Eu vou lá e eu vejo que, poxa, esse cara saiu aqui, teve uma entrevista aqui, o artigo dele foi publicado aqui e tal. Isso dá mais peso para o site. Ele te percebe como um cara relevante no mercado. Não é qualquer um. O cara deu entrevista aqui, apareceu na televisão aqui, se for o caso, né? Mas ele tem relevância, ele é opinativo no mercado. Isso é muito importante. Então, se não tem uma área, tem que ter. E tem que ter uma área que vocês vão desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Começar a aparecer em jornais, sites, revistas, tá bom? Outras áreas que poderiam ter. Eventos, né? Se o escritório está envolvido em muitos eventos, aí as palestras que a gente estava comentando. Parcerias, tá? Você pode ter uma área só falando dos seus parceiros. Responsabilidade social, onde a gente mostra, né, que está investindo também na sociedade. Então é importante ajudar, muito importante, mas fazendo uma análise fria de marketing, é importante também mostrar isso para o mercado. Tá? Ajudar e mostrar que está ajudando.
Links jurídicos está caindo um pouquinho de desuso, mas ainda é válido se você colocar alguns links lá para acesso direto. Localização, lógico, como chegar no escritório. Trabalhe conosco, se for o caso, né? Se vocês quiserem receber contatos diretos, currículos e tal. Área restrita para clientes, que aí já faz par com a ferramenta jurídica que a gente falou, né? Então o cara entra, tem senha, login, ele já entra direto no programa jurídico e vê o andamento processual. Tá? E o Fale Conosco. Lembrando uma coisa, Fale Conosco, alguém tem que estar olhando todo dia. Eu cansei de entrar em sites, falar alguma coisa do sentido, eu quero comprar seu serviço, eu quero comprar seu produto, e ninguém dá resposta. Gente, o mercado está super difícil. Se alguém entra no seu site, tem uma comunicação, você deveria pegar essa comunicação e rezar com ela. E tem gente que nem... Não, você chega para os outros e fala, se eu entrar no seu site e mandar uma mensagem, para quem chega? Não sei, preciso ver, tal, acho que era o cara. Eu estou entrando no seu site e estou falando assim, quero um contato do escritório, e ninguém me responde. Depois fala que o mercado está ruim. Fale Conosco, alguém tem que monitorar. O Fale Conosco da Inrise sou eu que monitoro, de tão importante que é. Tá bom? Então esses são os itens que deveriam ir num site. Poderiam ir, não todos, mas poderiam ir todos. E-mails representativos. Então aqui não tem um meio termo. Aqui o certo é @onomedoescritorio.com.br ou @onomedoescritorio.adv.br. Ponto final. Não tem nem o que discutir. Quem trabalha com @gmail, @hotmail, @yahoo,